E você sabia que nem todo veículo de transporte de passageiros é obrigatório a portar o tacógrafo? E que uma simples pegadinha de peso ou capacidade pode derrubar o seu bloco de trânsito na prova? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos direto sem enrolação para a nossa primeira questão da banca UPNet e Alp, testando seus conhecimentos sobre os equipamentos obrigatórios do CTB. Fique muito atento aos detalhes e acompanhe a leitura do quadro. Vamos então aqui à leitura atenta do enunciado. Sobre os equipamentos obrigatórios, então, equipamentos obrigatórios dos veículos previstos no CTB. Analise os itens abaixo. Então, aqui são 3 itens, né? Vamos verificar quais estão corretos. Item 1. Equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de transporte de condução escolar, para os de transporte de passageiros com mais de 20 lugares e para os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. E aí, está certo, pessoal? Toda a descrição aqui é equipamento obrigatório exigido pelo CTB. Pessoal, está incorreto aqui, né? Incorreto aqui, afirmativo. Parabéns aqui, marcou. Pois, pessoal, o CTB, na verdade, exige o equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, né? E não mais de 20 lugares, como apresentou aqui essa afirmativa, né, pessoal? Então, está errada, né? Maravilha? Item 2. Cinto de segurança, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar a pé. Pessoal, aqui está correto. Aí diz aí se você acertou. Muitas pessoas podem deslizar aqui. Mas, pessoal, o artigo 105 do CTB prevê como equipamento obrigatório o cinto de segurança, sim, né? Mas aí prevê exceção, né, pessoal? Nos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos, né? Em percursos em que seja permitido viajar a pé. Então aí, pessoal, está correto o item 2. Item 3 aqui diz encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Pessoal, aqui também está correta, né? É o texto que está na lei, pessoal. Leiam aí o artigo 105, que é muito importante para você não cair em pegadinha. O artigo 105, né, pessoal, estabelece como equipamento obrigatório, sim, né, o encosto de cabeça para todos os veículos, ou todos os tipos de veículos automotores, conforme as normas do CONTRAN. Então, como os itens 2 e 3 estão corretos, o nosso gabarito aqui é a letra D aqui de Dinamarca. Maravilha, pessoal? Vamos para a fixação aqui, então. Mais 10 lugares, então, exige registrador instantâneo de velocidade e tempo, né? O nosso cinto de segurança é obrigatório, né? Salvo a exceção aí prevista no CTB, como explicado acima. O encosto de cabeça é obrigatório, né? Dos veículos automotores. E o artigo 105 do CTB reúne diversos equipamentos obrigatórios dos veículos. Muito importante aqui, pessoal. Eu recomendo aí que você leia e releia esse artigo aqui, decore, né, pessoal? Para não esquecer mais. Até porque, né, pessoal, em provas de CTB é muito comum aí a banca alterar números ou percentuais previstos na lei. E sempre desconfie, né, quando aparecerem valores como quantidade de lugares, peso ou prazo, pois essa é uma das principais formas de elaborar pegadinhas. Então, sempre atento aí, né, pessoal, à leitura dos artigos enunciado e inciso, né, em que aparecerem aí números, percentuais, porque é muito provável que vai cair na prova. Aqui temos, né, pessoal, um resumo, né, de imagem, né, dos equipamentos obrigatórios dos veículos, né, pessoal, do artigo 105, né. Aqui no quarto é o inciso, né, que foi vetado, né. Mas temos o cinto de segurança, o registrador instantâneo de velocidade, né, pessoal, para os casos de transporte escolar, transporte de passageiros com mais de 10 lugares e carga, né, com peso bruto total acima de 4.536, aí como foi o objeto aqui da nossa questão, encosto de cabeça, né, o controle de emissão de gases poluentes, né. Também os equipamentos obrigatórios para bicicletas, é importante você saber, né, pessoal. Airbag frontal e luzes de rodagem diurna também, né, pessoal? Maravilha, pessoal. Então aí está. Parabéns aí, que marcou lá a nossa letra D, né? E vamos seguir. E eu sou o Professor Cid, e este é o Missão Guarda. Se você quer encarar desafios inéditos todos os dias para garantir sua aprovação, clique no like e se inscreva agora no canal. Aproveite para maratonar o canal, pois temos aqui uma playlist cheia de simulados completos para a sua preparação, isso mesmo. E para me ajudar, pessoal, a direcionar os próximos vídeos para a sua realidade, comente aqui embaixo de qual cidade você está me acompanhando e para qual banca vai fazer a sua prova. Maravilha? Pessoal, então, com a imagem aqui da nossa segunda questão na tela, vamos direto então para a análise aqui do que ela pede. Então, aqui a CETRED apresenta assim o seu enunciado. Considerando o capítulo 9, seção 2, da segurança dos veículos, do CTB, responda à questão a seguir. Qual a categoria e a capacidade dos veículos novos? Então, aqui está o enunciado, né, pessoal? Principal, qual a categoria e a capacidade dos veículos novos, respectivamente, que estarão isentos da inspeção de que trata o caput durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. E aí, pessoal? Letra A, oficial, né? Categoria oficial e capacidade 7 passageiros. B, de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro, 5 passageiros. C, particular, 7 passageiros.
D, de aluguel 7 passageiros, ou E, de aprendizagem 5 passageiros. E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito? Pessoal, de acordo com o artigo 104 do CTB, o nosso gabarito é o que está aqui na letra C, particular, 7 passageiros. Isso mesmo, pessoal. Então, o artigo 104, né, do CTB estabelece que ficam isentos da inspeção por 3 anos contados do primeiro licenciamento os veículos da categoria particular com capacidade para até 7 passageiros. Lembre-se desse número. Desde que mantenham, né, suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito, né, com danos de médio ou grande monta. Maravilha, pessoal? Os demais aqui estão equivocados. Perfeito? Então, aqui, pessoal, para fixar, né, então, categoria particular, né, beneficiária dessa isenção aqui, até 7 passageiros é o limite, né? 3 anos da isenção, né, pessoal? Também é outro número importante a se guardar. São contados do primeiro licenciamento. Maravilha? Pessoal, a isenção, né, não é absoluta, né, como mencionado, né, se o veículo perder as características originais de fábrica ou se envolver em acidente com danos de média ou grande monta, deixa de atender os requisitos aí para isenção. E é bom lembrar, né, pessoal, que a medida administrativa aí, em caso de irregularidade nesse contexto aqui, né, pessoal, é a retenção aí, né, pessoal? Bom lembrar também, né? Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou aqui a letra C e gabaritou essa questão. Vamos seguir. E aqui, antes de passarmos para a nossa terceira questão, que vai testar seus conhecimentos sobre os princípios expressos da administração pública, preciso trazer um recado fundamental para quem busca um estudo estratégico. Adquira a nossa apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal e todos os nossos demais materiais aí focados na sua aprovação. Além disso, pessoal, faça parte aí do nosso ambiente de estudos certeiros, acessando outros canais, né, do nosso ambiente de estudos aqui listados, que estão listados na descrição. O link oficial aí, pessoal, do material estão todos aí abaixo na descrição do vídeo. Então, potencialize seus estudos e vamos para a questão aqui do Instituto Verbena. Então, aqui o Instituto Verbena apresenta uma questão, então, da Constituição. Vamos lá. O artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, dispõe que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, né? Importante. O enunciado segundo o qual o administrador público deve comportar-se no desempenho da função administrativa conforme uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltadas à realização de seus fins, tendo como elementos a honestidade, a boa-fé e a lealdade, e visando a uma boa administração, corresponde ao conteúdo de qual princípio da administração pública? A eficiência, B, impessoalidade, C, legalidade ou D, moralidade. E aí, qual é o nosso gabarito? A, B, C ou D? Pessoal, parabéns, aqui marcou a letra D. Moralidade, pessoal, aqui está o nosso gabarito. Isso mesmo, pessoal, o enunciado aqui, né? Então, né, ele descreve o princípio da moralidade administrativa que exige do agente público, né, uma atuação não apenas conforme a lei, mas também, né, de acordo com os padrões éticos de honestidade, boa-fé, lealdade e probidade, né, sempre voltado ao interesse público e à boa administração. Maravilha, pessoal? Os demais estão errados aqui, né, pessoal? Nesse contexto aqui, né, conforme aqui enunciado. Mas vamos aqui para esclarecer a eficiência, né? A eficiência busca a melhor prestação do serviço público com qualidade, rapidez e economicidade, aqui nesse contexto errado, né? A impessoalidade impede favorecimentos ou perseguições, né, exigindo atuação voltada ao interesse público e não pessoalizado, né, pessoal? E letra C, que legalidade. A legalidade determina que o administrador somente pode agir, né, quando houver previsão legal. Então está errado aqui também, né, nesse contexto, mas são conceitos importantes a se compreender para não errar provas, né, pessoal? Vamos para a fixação, então, moralidade exige atuação ética e proba, né, pessoal? É reta, né? Honestidade, boa-fé e lealdade são elementos desse princípio da moralidade. Legalidade significa agir conforme a lei, né? Tem a diferença para a moralidade. O artigo 37, né, como mencionado, reúne princípios do OLIMP, né, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É muito importante você conhecer os conceitos, né, pessoal? E não esquecer jamais aqui da palavrinha que remete, né, a esses conceitos. Pessoal, um ato administrativo, né, pode ser legal, mas imoral. Nessa hipótese, ele pode ser invalidado por violar o princípio da moralidade administrativa, né? Ele pode ser invalidado, né, por violar o princípio da moralidade administrativa, demonstrando, né, pessoal, que a atuação do agente público deve observar não apenas a lei, mas também os padrões éticos, né, da conduta, que falta bastante no país, né, pessoal? Mas está aí, né, pessoal? Legalidade, né, pessoal? Imoralidade mesmo que um ato pode ser legal, né, pessoal, ele pode ser imoral. E se ele for imoral, né, pessoal, atentar ao princípio da moralidade, ele deve ser invalidado. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra D e garantiu sucesso nessa questão. Vamos à próxima. E aqui vamos ver o que a FEPESE aprontou aqui. Vamos lá. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a previsão
deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, caracteriza infração de natureza, lacuna, sujeita à penalidade de lacuna. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então aqui, pessoal, né, a questão que quero que marquemos aqui é a alternativa que completa corretamente então as lacunas aqui. E aí, letra A, média multa, B, grave multa, C, grave suspensão do direito de dirigir, gravíssima multa ou gravíssima suspensão do direito de dirigir. E aí, pessoal, qual o gabarito? O nosso gabarito aqui é Brasil, pessoal. Letra B de Brasil, exatamente. Grave e multa aqui, né? Preenche corretamente as lacunas. Então, quando, né, o artigo 177, né, o artigo 177 do CTB, estabelece que deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, configura infração grave, né, pessoal? Aqui, vamos anotar aqui. Grave, né? Grave, sujeita à penalidade de multa, né? Multa aqui. Está correto, preenchido aqui, né, pessoal? Letra B é o nosso gabarito. Maravilha, pessoal. Pessoal, é bom lembrar, né, a principal pegadinha da questão é confundir essa infração aqui com a prevista no artigo 176, né? Enquanto o artigo 177 trata do condutor que é solicitado pela autoridade de prestar socorro, o artigo 176 refere-se ao condutor envolvido no sinistro, né, com vítima, cuja conduta aí é muito mais grave, aí, gravemente punida. Perfeito, pessoal? Vamos aqui para a fixação, né? O artigo 177, então, deixar de prestar socorro quando solicitado pela autoridade, né, o que está no Código de Trânsito, infração grave, penalidade de multa. E aqui, né, pessoal, para esclarecer, então, né, não confundir os artigos 176 com 177, o artigo 176 aplica-se ao condutor envolvido, né, no sinistro com vítima e prevê infração gravíssima, né, que é multa aí 5 vezes, né, e suspensão do direito de dirigir aí, muito mais aí punitivo, né. Já o artigo 177, como é o do enunciado da questão, né, trata do condutor que deixa de prestar socorro quando solicitado pela autoridade, sendo a infração aí grave, com penalidade de multa, né, pessoal. Maravilha, então é bom sempre estar atento aí, né, a essas diferenças aí previstas no CTB para não errar as questões que vão cair para você no dia da prova. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Parabéns que marcou letra B. Vamos aqui a uma questão na Fundatec sobre a Constituição. A Constituição Federal veda a criação de novos regimes próprios de previdência social, mas prevê que a Lei Complementar Federal deve estabelecer normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes já existentes. São aspectos sobre os quais essa Lei Complementar Federal deve dispor, exceto. Então, pessoal, essa lei federal aí sobre os regimes próprios deve dispor, exceto em relação à letra A, B, C, D ou E. E aí, pessoal? Qual o gabarito? Pessoal, o nosso gabarito aqui é o que está na letra A, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas apenas diretamente com a gestão do regime. Pessoal, a Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 22, determina que a lei federal disponha sobre as condições e hipóteses de responsabilização dos agentes públicos e demais responsáveis pela gestão do regime. A alternativa erra aqui, pessoal, ao restringir essa responsabilização apenas àqueles que desempenham atribuições diretamente relacionadas à gestão, né, pessoal? Limitação que não existe no texto constitucional. Perfeito, pessoal? Aqui, né, apenas diretamente a palavrinha que torna aqui errada a questão, né, pessoal? E, portanto, é o nosso gabarito, já que a questão quer que marquemos a alternativa aqui, que não está prevista aí, conforme o texto legal, para a lei complementar federal respectiva. Aqui. As demais estão, né, pessoal? A demais letra B aqui, a lei complementar deve disciplinar os requisitos para a extinção do RPPS, imigração para RGPS, né, pessoal? A letra C aqui, ela também deve tratar das condições para a instituição do fundo previdenciário, né? A letra D, a estruturação do órgão gestor observando governança, controle interno e transparência também é matéria da lei complementar. E letra E, aqui, a definição de parâmetros para a base de cálculo e alíquotas das contribuições também deve ser disciplinada pela lei complementar. Então, pessoal, como a única aqui que está equivocada é a letra A, e é isso que a questão quer. Nosso gabarito é a letra A. Aqui, então, né, pessoal, a Constituição, então, prevê normas gerais para o regime próprio de previdência social, né? A lei complementar, então, disciplina a organização, funcionamento e gestão dos regimes. A responsabilização, né, não se limita, né, aos gestores diretos, evidentemente. E o RPPS não podem mais ser criados, pessoal, que é tema importante aqui e também que tem caído bastante nas provas. Apenas, né, os existentes aí já são disciplinados. Então, pessoal, em questões constitucionais, atenção às palavras apenas, somente, exclusivamente, sempre, né, esses termos aí costumam restringir o alcance da norma e são uma das principais pegadinhas utilizadas pelas bancas. Maravilha, pessoal? Termos aí que devem ser cuidados aí sempre para não cair em casca de banana. Perfeito? Então, aí está. Podemos seguir. Vamos aqui, então, com a banca Avança SP. De acordo com o CTB, será obrigatória
obrigatória a expedição de um novo CRV em diversas situações. Analise os itens abaixo. Então aqui vamos verificar, né, pessoal? Aqui as afirmativas, né, e verificar aqui quais delas aqui está corretamente identificada, né, a situação, quando deve ser emitido um novo CRV, né, de acordo com o CTB, e depois vamos marcar aqui a alternativa correta respectiva. Item 1. Quando for transferida a propriedade. Quando for transferida a propriedade, é obrigatório a expedição de um novo CRV? Está certo, pessoal? Pessoal, está certo, sim, está correto aqui. Vamos anotar, né? Correto. Correto aqui, afirmativo. 2. Quando o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, também está correto, né, pessoal? Também está corretíssimo aqui. Quando for alterada qualquer característica do veículo, também está correta. E essa última, quando houver mudança de categoria. E aí, pessoal? Também está correta. Portanto, pessoal, todos aqui estão corretas, né? Se todas estão corretas, nosso gabarito aqui é letra D, pessoal. Maravilha, gabarito aqui, vamos anotar. De fato, né, pessoal? Então, o artigo 123 do CTB, determina que será obrigatória a expedição de novo CRV, né, pessoal? Quando existirem essas hipóteses aqui, maravilha? Vamos então aqui para a fixação, né? Então, a transferência de propriedade exige de novo CRV, mudança de município também, alteração das características do veículo e mudança de categoria também, né, pessoal? Então, atenção ao artigo 123, parágrafo 1º do CTB. Na transferência de propriedade, importante, né? O novo proprietário terá 30 dias, né, para providenciar a expedição de um novo CRV. Nos demais casos, como mudança do veículo, do município, alteração de característica ou mudança de categoria, as providências aqui deverão ser imediatas, né, pessoal? Maravilha? Então, aí, cuidado com esses prazos aí que sempre caem nas provas também, né, pessoal? Aqui estamos para sempre orientar e fazer você caminhar pelo caminho mais seguro possível. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra D. Podemos seguir a próxima questão. Então aqui, lendo o enunciado, diz: com base no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o nosso Código Penal, não se enquadra como crime contra a administração pública, letra A, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pessoal, aqui se enquadra, assim, né, como crime contra a administração pública. A conduta aqui descrita, pessoal, corresponde ao peculato mediante erro de outro, né, pessoal? Aí previsto no artigo 313 do Código Penal, né? O funcionário público apropriar-se de dinheiro, né, utilidade recebida por erro de terceiros no exercício do cargo, né, pessoal? Como se trata de crime contra a administração pública, descartamos aqui a letra A. Letra B, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pessoal, aqui também, né, é o que está expresso no artigo 313b do Código Penal, né? Então, trata-se sim, né, de crime aí praticado contra a administração pública. Descartamos a letra B. Letra C, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Pessoal, aqui está o nosso gabarito. Parabéns se você marcou a letra C aqui de campeão, né? Vamos aqui esclarecer, né, pessoal? A conduta aqui descrita, né, corresponde a crime de fraude em certame de interesse público, né? Embora, né, proteja a lisura de concursos públicos, exames e processos seletivos. Esse delito aí não está inserido no título 11, né, que dispõe sobre os crimes contra a administração aí no Código Penal. Perfeito, pessoal? Então, está fora aí dos crimes contra a administração pública. E é o nosso gabarito, como uma questão aqui que identificássemos, né, o qual não se enquadra como crime contra a administração pública, aqui está, letra C. Bom, letra D, que é apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou lei. Aqui, né, pessoal, aqui é o crime de peculato, né, no artigo 312, né, o funcionário público apropria-se, né, ou desvia bem de que possui a posse em razão do cargo. Então, descartamos a letra D. Então, pessoal, aqui, né, o peculato, artigo 312, né, crime contra a administração pública, 313b, né, alteração indevida do sistema de informações, 311a, fraude em certame público, e 1692, né, apropriação, coisa vida por erro de outra, que são os artigos aí mencionados, né, pessoal, aí na questão, né, pessoal. O que não se trata de crime contra a administração pública, é o que está aqui no 311a, né, fraude em certame público. Perfeito, pessoal? Então, parabéns aí quem marcou a letra C aqui e garante o sucesso na questão. Perfeito, pessoal? Então, o crime de fraude em certame, né, pessoal, de interesse público, né? Fraude em certame de interesse público protege não apenas concursos públicos, mas também exames, avaliações, processos seletivos
e outros certames destinados ao ingresso ou habilitação em atividades públicas ou privadas. Maravilha, pessoal? Não é apenas aí a concursos públicos estritamente, perfeito? Mas amplia aqui o conceito de proteção, maravilha? Então está. Parabéns aqui, marcou a letra C e garantiu sucesso aqui na questão. Vamos aqui então à questão sobre o Código Penal. De acordo com o Código Penal, quem pode ser considerado funcionário público? Letra A, qualquer indivíduo que atue em projeto voluntário sem vínculo com órgão público. Na verdade, né, pessoal, o simples trabalho é voluntário aí sem vínculo, né, com atividade pública aí não basta, né? Então, tem que ter vínculo aí com cargo, emprego ou função pública aí, né? Então, está errado aqui, a letra A. A letra B, quem receba mandado eletivo sem investir se dê atribuições executivas ou legislativas, né? Pessoal, aqui está estranha a alternativa, mas está errada, né? Quem exerce mandado eletivo também pode ser considerado funcionário público para fins penais, né? Exercendo atribuições executivas ou legislativas. Mas está errada aqui a letra B, sim, né? Vamos à próxima, aqui, letra C. Sujeito investido em cargo, emprego ou função em entidade estatal ou empresa controlada pelo poder público. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Aqui está correto, né? O artigo 327 do CP, do Código Penal, considera, assim, funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente, né, ou sem remuneração. Inclusive, né, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 327, né, amplia o conceito, né, para incluir entidade paraestatal, empresas prestadoras de serviços contratados, conveniadas para a execução da atividade típica da administração pública, né, pessoal? Importante aí, quem trabalhar nessas entidades aí pode ser considerado, sim, funcionário público. Então, para fins do Código Penal, né? Então, aí está o nosso gabarito. Letra C de campeão. Letra D, pessoa vinculada a representações comerciais privadas sem qualquer participação da administração. Isso está errado também, né? Representantes comerciais privados em relação com com a atividade típica da administração pública, né, pessoal? Aqui fala administração, mas aqui o certo, né, seria administração pública. Não se enquadra, né, no conceito do artigo 327. Mas está errado também, né, pessoal? Está errada a letra D. Bom, então vamos aqui, né, pessoal? O artigo 327 do CP dispõe sobre o conceito penal de funcionário público. Ele pode, mesmo que não tenha remuneração, né, pode ser considerado funcionário público. Deve estar, né, pessoal, no cargo, emprego, função pública, que é o núcleo do conceito de funcionário público. É um conceito penal, né, pessoal? O conceito penal é mais amplo que o conceito administrativo, maravilha? Então, esse Código Penal equipara, né, funcionário público quem trabalha em empresa contratada ou conveniada, né, pessoal, para executar a atividade típica da administração pública, mesmo sendo emprego privado. Então, pessoal, mesmo sendo emprego privado, né, desde aí que trabalha para empresa contratada ou conveniada para executar a atividade típica da administração pública, aí pode ser considerado, então, aí, funcionário público para fins penais. Maravilha? Então, aí está. Vamos seguir. Vamos então com essa questão aqui, pessoal. Espero aí que acertem, né? Vamos lá, vamos ao enunciado. Um ato praticado por autoridade pública competente, mas com finalidade diversa daquela prevista em lei, caracteriza abuso de poder na modalidade. Então aqui vamos ler novamente o enunciado com cuidado, né? Um ato praticado por autoridade pública competente, mas com finalidade diversa, ou seja, com finalidade diversa daquela prevista em lei, caracteriza abuso de poder na modalidade. A. Desvio de poder. B. Excesso de poder. C. Desvio de atribuição. D. Abuso de autoridade. Ou excesso de competência. Vamos aqui, pessoal, a letra A. Desvio de poder? Seria o gabarito, pessoal? Exatamente, pessoal. Aqui está o nosso gabarito já na letra A aqui. Vamos anotar, então, o gabarito, né? De fato, aqui, o enunciado descreve exatamente o chamado desvio de poder, né, pessoal? Ou desvio de finalidade também, né? Nesse caso, a autoridade aí é competente para praticar o ato, né? Mas utiliza essa competência para alcançar finalidade diferente da prevista em lei, né, pessoal? Maravilha? Uma dica muito importante em prova, né, pessoal? No desvio de poder, o problema não está na competência, né, mas sim na finalidade do ato administrativo. Perfeito, pessoal? Então aí, correto mesmo aqui é a letra A. As demais estão erradas aqui, pessoal. Na letra B, excesso de poder. O excesso de poder ocorre quando a autoridade ultrapassa os limites de sua competência, né, pessoal? Não está relacionada à finalidade, mas sim aos limites de competência legal, né, pessoal? Então está errado. Desvio de atribuição aqui, pessoal, não é classificação clássica, né, utilizada pela doutrina para esse tipo de abuso, né? Abuso de autoridade, que é a letra D, é a expressão mais ampla e pode até envolver ilícito penal ou administrativo, né? Mas a questão pede a espécie específica aqui, né? Conforme enunciado, de abuso de poder. E excesso de competência aqui não é a terminologia também técnica correta, né? Utilizada pela doutrina majoritária para a situação aqui narrada, né? Então aqui está errada essas alternativas B, C, D e E, e o gabarito é a letra A mesmo, né, pessoal? Em nosso resumo aqui, então, desvio de poder, né, pessoal? É quando a finalidade é legal, né, pessoal? Se desvia da finalidade. Autoridade competente, né, pessoal? O ato, né, está vinculado ao ato aparentemente válido. E aqui o excesso de poder é quando ultrapassa a competência, né, pessoal?
E aqui o desvio de finalidade aqui, né, é um sinônimo muito cobrado aqui como desvio de poder, né? Entre desvio de poder e finalidade seria o mesmo, termos diferentes para a mesma definição, né? E aqui, então, pessoal, o ponto é esse aqui, que o abuso de poder, né, possui duas espécies clássicas, né? Então, como vício, essa espécie de poder, né, quando o vício está na competência, e o desvio de poder, quando o vício está na finalidade, né, pessoal? Como vimos aí também, é explicado acima. Maravilha? Então, aí está. Parabéns aqui, marcou a letra A, e vamos seguir. Vamos aqui a uma questão que vai tratar sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Ainda com base na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a cenário alternativa aqui apresenta uma de suas diretrizes. Pessoal, aqui então, né, vamos marcar a alternativa que corresponde a uma diretriz da Política Nacional de Segurança Pública. Muitas vezes as bancas aqui, né, elas acabam tentando confundir o candidato entre diretrizes, princípios, objetivos, e é que justamente aqui a banca faz essa questão. Pessoal, nesse tipo de questão, né, você deve saber, né, corretamente o que é objetivo, princípio, diretriz. Isso se faz através de leitura e releitura, né, pessoal? Aí façam mapas mentais, quadros resumos, né? Não esqueçam disso, porque no dia da prova, se você não estiver firme aí, pessoal, na hora de marcar aí a questão, você vai se confundir e vai ficar lá perdendo tempo, tentando entender se é diretriz, se é objetivo, se é princípio, e acaba perdendo tempo e passando tempo, e depois não vai dar tempo aí para resolver as questões que você resolveria com simplicidade, né? Então vamos lá. Vamos à letra A. Fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional. Pessoal, aqui está o nosso gabarito. Parabéns a quem marcou aqui e acertou a nossa questão. De fato, né, fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema prisional, de fato, é uma diretriz da Política Nacional de Segurança. Parabéns. Vamos ver aqui o que significa os demais, né, esse é o princípio objetivo. Letra B, racionalização e humanização do sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Pessoal, aqui é um objetivo, né? Portanto, está errado aí, né? Aqui é um objetivo e está equivocada aqui a letra B. Vamos à letra C. Integração e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas. É outro objetivo aí da Política Nacional de Segurança Pública, não é uma diretriz. Letra D. Promoção da interoperabilidade dos sistemas de segurança pública. Também aqui é um objetivo e não uma diretriz. E a letra E que dispõe que estimular o intercâmbio de informações de inteligência e de segurança pública com instituições estrangeiras congêneres seria uma diretriz. Mas está errado, né? Na verdade, também é outro objetivo. Pessoal, então aí, continue estudando bastante, né? Esses temas aí, princípios, objetivos, e aqui especificamente diretriz, né, da Política Nacional de Segurança Pública, porque isso aqui é tema certo, né, pessoal? A banca vai querer confundir você em uma outra questão, então aí vale a pena estudar esses pontos aí. Na verdade, de todas as leis, né? Quando aparecer lá princípios, diretrizes, objetivos, tenta estudar, saber separar o que é uma ou outra, né? E aí você vai conseguir chegar na hora da prova e vai conseguir ter sucesso. Maravilha? Então vamos seguindo aí. Então, é enunciado assim diz: o Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. A doutrina classifica essas espécies de flagrante previstas no Código de Processo Penal. Na hipótese narrada acima, trata-se de flagrante impróprio, presumido, permanente, preparado, próprio. Pessoal, essa questão aqui, então trata, né, das espécies de flagrante delito previstos no Código de Processo Penal, né? A banca trouxe uma situação em que a pessoa não é pega cometendo o crime no exato momento, né? Mas sim perseguida, né? Logo após, em circunstâncias que levam a crer que ela foi quem praticou a infração, pessoal. Então, vamos verificar aí o que se trata, né, pessoal? Bom, é bom destacar que esse tema de flagrante aqui, né, pessoal, é muito importante nas provas aí de guarda municipal. É tema cobrado com recorrência, então trate de dominar esse assunto aqui, né, pessoal? Que é muito provável que vai cair na prova de vocês. Vamos lá. Vamos a leitura aqui. Seria o flagrante impróprio, então, quando ele é perseguido logo após pela autoridade, né, pessoal, ou ofendido, ou qualquer pessoa, em situação que faz presumir ser autor da infração. Pessoal, de fato, pessoal, aqui está o gabarito, né? Está o gabarito aqui, já na letra A, pessoal. O flagrante impróprio, né, pessoal, também é chamado de quase flagrante. Ocorre quando o autor do crime é perseguido logo após a prática da infração, sim, né? Em situação que indica fortemente que ele seja o autor, né? Maravilha? Esse é o gabarito, né? Talvez aqui marcou a letra A de atenção. E vamos ver os demais aqui, assim já estudamos também, né, pessoal? Flagrante presumido aqui não depende, né, de perseguição, é também chamado, né, de flagrante fictício.
Flagrante fictício, né, pessoal? Ele acontece quando a pessoa é encontrada logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis, né, que façam presumir ser ele a autora, né, ser o autor da infração. E é mais indireta, né, baseado em indícios materiais e não em perseguição imediata. Mas está errado, pessoal. Permanente, né, pessoal? Aqui não se trata de uma classificação, né, normalmente utilizada, né, se trata mais para os chamados crimes permanentes. Os crimes permanentes, né, são aqueles que se prolongam no tempo, né, pessoal? Mas está errado. Aqui está o flagrante preparado. O flagrante preparado é aquele em que a própria polícia ou terceiros provocam artificialmente, né, a prática do crime, preparando a situação para prender o agente. A doutrina e a jurisprudência chamam esse tipo de flagrante aí de nulo ou inválido, né, porque viola princípios da legalidade, né, pessoal? Não, mas não é o que está descrito aí no enunciado. E aqui, flagrante próprio acontece quando o agente é pego cometendo a infração, né, ou imediatamente após cometê-la, sem necessidade, né, de perseguição posterior. Perfeito, pessoal? Mas também não é o que está descrito no enunciado. Então, aqui é apenas para rever aqui, né, pessoal, destacar aqui, né, então a classificação, né, dos tipos de flagrante. Existe flagrante próprio, cometendo ou acaba de cometer a infração. Impróprio, né, o quase flagrante, é perseguido logo após, que foi alvo aqui da nossa questão. Presumido ou fictício, né, encontrado com instrumentos ou objetos. E o preparado, né, induzido, considerado inválido. Perfeito, pessoal? Então aí está. Gabaritado aí na letra A, essa questão. E agora, antes de partirmos para o nosso teste de fogo final, isso mesmo, estamos na nossa última questão do simulado, quero fazer aqui um agradecimento direto a cada um de vocês que fortalecem a nossa comunidade, deixando o like e se inscrevendo no canal. E um agradecimento todo especial aos alunos que adquiriram os nossos materiais completos e a nossa apostila. Ver vocês evoluindo rumo à farda é o que nos move aqui. Então, aqui, olhos fixos na tela e vamos arrebentar com a nossa última questão de hoje. Então, aqui a questão que trata sobre a Lei 13.022, o Estatuto das Guardas Municipais. Vamos lá. São princípios norteadores para a criação do órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, conforme o artigo 12 da Lei 13.022, letra A, Matriz Curricular Nacional, B, Convênios intermunicipais, participação de forças militares ou princípios de atuação das guardas municipais previstos no artigo 3º da lei. E aí, qual gabarito? A, B, C, D ou D? Nosso gabarito, pessoal, é o que está aqui na letra D, princípios de atuação das guardas municipais previstos no artigo 3º da lei. Pessoal, o artigo 12, então, né, estabelece que o município poderá criar órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo como princípios norteadores aqueles previstos no artigo 3º, né, pessoal, da própria lei. Maravilha! Então aí está, parabéns, aqui marcou a letra D e garantiu sucesso aqui nessa questão. Vamos aqui para a fixação. Então o artigo 12, né, pessoal, trata da formação, treinamento e aperfeiçoamento, né, os componentes da Guarda Municipal. O artigo 3º, então, reúne os princípios norteadores das guardas municipais, né, é importante ler e reler esse artigo 3º, porque, como sempre, né, pessoal, dizemos aqui o que cai com frequência. Então o patrulhamento preventivo, né, pessoal, e o uso progressivo da força estão entre esses princípios, né, pessoal. Importante. Capacitação deve seguir os princípios previstos na lei. Maravilha. Bom, o artigo 12, parágrafo 3º, determina que o órgão estadual de formação e aperfeiçoamento das guardas municipais não pode ser o mesmo destinado à formação das forças militares, reforçando a natureza civil das guardas municipais. É importante lembrar, né, pessoal, que o artigo aqui 12, parágrafo 3º, prevê a possibilidade de convênio com o órgão estadual para a formação e aperfeiçoamento das guardas municipais. Mas, pessoal, o órgão, né, que for responsável, ele não pode ser o mesmo destinado à formação das forças militares. Então, na polícia militar, né, não pode ser o responsável, né, que venha do Estado, né, o órgão para ajudar na formação e aperfeiçoamento das guardas municipais. Perfeito, pessoal? Reforçando, né, a natureza civil das guardas municipais. Vamos fazer essa separação aí, né, pessoal, também, que é um elemento aí que também pode cair na sua prova. Perfeito? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra D e gabaritou a questão. Então chegamos ao fim de mais simulados. Se ficou com qualquer dúvida sobre as regras do CTB ou sobre as leis municipais, deixe seu comentário para a gente aqui trocar uma ideia. Bons estudos a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.